Bem-vindos ao Mentes em Movimento. Hoje é o nosso 6º episódio, inaugurando aqui a nossa 2ª temporada. E eu tenho a honra de receber aqui o Michael Soares, né, de Aparecida, empresário. Amigo meu há mais de 30 anos, a gente estava fazendo as contas aqui nos bastidores aqui, brincando aí uns 33, 32 anos. Bom, é ruim é que entrega a idade, né? Mas a gente pode brincar, falar que a gente se conheceu no maternal, né? Pois é. Mas não, eu acho que inclusive essa questão da idade, eu acho que é uma das pautas de hoje, porque eu acho que a gente não precisa envelhecer em todos os aspectos, né? A gente pode envelhecer de maneira saudável, se cuidando. Mas assim, vou deixar o próprio Michael se apresentar, né? Deixar ele falar sobre ele um pouquinho. Então, Michael, para quem não te conhece, como que você se descreveria em poucas palavras? Bom, me chamam Michael Soares, né? Hoje tenho uma empresa chamada MHS Tacados, logo sou empresário. Sou um homem de bem com a vida, né? Muito esforçado, muito trabalhador e tenho meus objetivos, né, definidos de vida. E eu sigo fazendo o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, procuro sempre dar o meu melhor, né, em tudo que eu faço. E sou pai, sou um filho, sou amigo, sou um homem, acho que esclarecido em tudo que eu faço, sabe? E é isso. Interessante isso que você falou, né? Porque acho que durante a vida a gente exerce vários papéis. Sim. Né? E eu acho que é importante destacar isso, porque às vezes a gente se resume em um único papel, ou a gente foca em um único papel. E é dificílimo a gente conseguir fazer essa divisão e conseguir, às vezes, atender todas as áreas ali na mesma proporção, vamos dizer assim. Eu vejo assim, né, eu, como pai também, por exemplo, o meu momento hoje, eu também tenho que me entregar muito. Eu vejo as suas postagens, eu vejo seus stories lá, e você, às vezes, fazendo entrega à noite. Sim, né? Então, assim, sim. lá na Fiorino, né, que você tem uma Fiorino? Sim. Eu vejo você lá com a parte de trás aberta, trabalhando, vejo que tá escuro. Então, assim, às vezes a pessoa olha o resultado, olha os nossos stories, assim, as fotinhas, ou de repente vê o carro que a gente passa na rua, alguma coisa nesse sentido, e não imagina o quanto a gente precisa entregar, abdicar, né? Meu filho tá aqui, né, por trás da câmera ali, e ver, né, o quanto às vezes eu tenho que estar ausente de casa, o quanto isso às vezes, né? Eu acho isso mesmo, ou seja, a gente que é autônomo, né, no seu caso, também o meu, e empresários assim, a gente que faz, né, somos nós que temos que fazer. Se nós não fizermos, não tem resultado. Eu penso assim. Então, eu acho assim, eu tenho um propósito sempre tive um propósito muito grande. Ó. Meu propósito é esse, definir o propósito. Depois do propósito definido, a hora, como que você tem que fazer isso já não importa, né? Então, assim, já fiz entrega muito cedo, já fiz entrega muito longe, já fiz entrega muito tarde, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Eu acho assim que se você não se dedicar, eu acho que o esforço é proporcional ao resultado. Eu acho que é totalmente proporcional, né? Perfeito isso. Aqui, às vezes, no consultório também tem paciente assim, cara, eu só posso às 7. Não, tá bom, eu atendo às 7 da manhã, não tem problema. Olha que legal. Eu só posso no sábado. Beleza, a gente faz no sábado. Então, sim, ontem mesmo, por exemplo, eu estava me preparando para ir à missa e instantes antes de começar a missa eu estava com um cliente tentando resolver uma situação, assim. Não tem tempo, ontem foi domingo, né, quase 6 horas da tarde, assim. Então, assim, não tem hora. Eu acho que a hora, o que tem que ser feito, a gente tem que fazer acontecer, não importa a hora. Evidentemente, não, senhor, não atropelar tudo, né, tem tempo para tudo, mas eu acho que eu não gosto de perder a oportunidade. Claro. Sabe? Perfeito. Eu acho que isso aí diferencia a gente. Com certeza. Você falou algo sobre propósito. Tem um autor assim que eu sou apaixonado, que é o Viktor Frankl. Ele hoje assim, na verdade ele veio
ele veio da linha da psicanálise, ele é um contemporâneo ali de Freud, lá dos primórdios, né? Só que ele teve que ir para o campo de concentração na época da Segunda Guerra Mundial e tal. Na verdade, ele até foi por escolha, porque ele tinha conseguido, se eu não me engano, um passe para ir para os Estados Unidos com a esposa, porque ele era médico e tal, então ele conseguiu essa oportunidade, mas o pai e a mãe não iam poder ir. Então parece que ele decidiu ir para o campo de concentração para não abandonar o pai e a mãe. E nessa ele perdeu todo mundo, né? O pai faleceu de uma doença dentro do campo de concentração. Se eu não me engano, a mãe e a esposa foram executadas, né? Acho que câmara de gás, coisas desse tipo. A esposa estava grávida, então ainda perdeu um filho que estava por vir. E ele começa a observar, né? Ele tem uma descrição dele assim que eu acho fantástica, assim, que ele fala que dentro do campo de concentração, aquelas pessoas que lá estavam, elas se limitavam unicamente a sua mera existência. Então, a gente não tinha mais nada, a gente não tinha parente, a gente não tinha expectativa de sair vivo de lá, a gente não tinha mais bens, pertences, porque tudo tinha sido perdido, a gente não tinha profissão, porque lá a gente era só mais um, né? Então a gente não tinha nada, roupa, né? A gente usava trapo, né? Então a gente não tinha nada, né? E ele fala que ele acha estranho, porque é até uma das divergências dele com Freud, é que ele diz que, na teoria do Freud, as pessoas tinham que ter condições perfeitas ou boas condições para se manterem motivados. Só que lá dentro ele percebe que não. Ele percebe que tem pessoas que mesmo nessa condição se mantinham motivados. E aí ele vai buscar isso. Por quê? Né? E aí ele até usa uma frase do Nietzsche que foi exatamente o que você disse aí. Que ele fala assim, ó, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Foi o que você falou assim, olha, quando você tem um propósito, cara, aí já não importa mais como é que você vai fazer, você só vai e faz. Exato. E é o que ele falava assim, cara, quem tem, que ele parafraseava Nietzsche, ele falava, quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Então, quando você tem o seu propósito de vida definido... Exatamente. Então, esses dias eu estava atendendo um adolescente aqui, 16 anos, se eu não me engano, e ele disse pra mim assim, cara, eu procrastino muito. Eu falei pra ele, você procrastina? Mas procrastina o quê? Aí ele começou a falar algumas áreas da vida onde a procrastinação é mais assim, persistente ali. E aí eu percebi que isso poderia estar ligado, de repente, a uma falta de propósito. E eu falei pra ele, cara, qual é o seu porquê? E aí ele falou assim, sei lá, de repente ter um bom estudo, para ter uma boa profissão, para poder dar uma condição boa pro meu pai, pra minha mãe, sei lá, não sei, acho que é isso. Eu falei, como assim, né? Então é claro, né, meu papel aqui não é julgar, e ele é super jovem, ele tem a vida, né, muita gente, né, tem uma música que fala, né, que as pessoas mais interessantes que eu conheci, na verdade não é música, antigamente tinha aquele, bombou na época até, Filtro Solar, que era a versão do Brasil, era o Pedro Bial que fazia a voz. E falava assim, né, as pessoas mais interessantes que eu conheci só descobriram o sentido deles aos 40, né? Então, a questão não é essa. Mas assim, tipo assim, como assim, tipo, pô, então você não vai ter motivação mesmo pra fazer, porque você não vê sentido naquilo. Exato. Se não tem um sentido, cara, você não consegue ir pra cima. Exatamente. Michael, então, assim, conta um pouquinho pra gente, né, da sua trajetória, né, no ramo de distribuição de artigos religiosos, como que você chegou aonde você está hoje, né? Quando que você começou, quantos anos, estudo, os perrengues aí que você passou. Nossa. Fala pra gente um pouquinho. Isso aí é uma história muito interessante, né? Porque, como você disse anteriormente, as pessoas não nos veem, né? Como estamos hoje, né? E acha que tudo foi fácil, que caiu do céu, né? Uhum. E... olha, foi muito legal, assim, a minha trajetória começou há cerca de 14 anos atrás, né, e na época eu não tinha recurso nenhum, inclusive estava passando um momento muito difícil na minha vida. Nesse momento a minha mãe que custeava todas as minhas despesas, eu não tinha condições, não tinha recursos nem para cortar meu cabelo. Até isso minha mãe pagava para mim, né? E eu tinha um consórcio que eu pagava na época, que era a minha esperança, né? E então eu ofertei um lance, não tinha dinheiro para dar o lance no consórcio, tirei da própria carta de crédito. Eu lembro que na época era em torno de
R$ 18.000, eu acho, assim, era tudo que eu tinha na minha vida, e, né, e tinha umas dívidas também, né, na época. E eu comecei esse trabalho que eu fazia com 2 sacolas de mercadoria. Fui para São Paulo perdido, não sabia, meu Deus, o que que eu vou fazer aqui, aonde que eu vou, o que que eu compro. E aquele medo de comprar errado e de conseguir dar certo, né? Só que foi isso, ou seja, eu tinha 2 sacolas de mercadoria e um sonho. E aquela situação que eu vi, que eu passava, eu não aceitava, né? Então eu percebi, eu não tenho opção, eu tenho que ir, né? Eu tenho que fazer acontecer. E assim começou. Comecei na feira, né? Vendendo na feira de Aparecida. Inclusive eu tenho um carinho enorme pela primeira pessoa que... Primeira compra, primeira venda que eu fiz, né? A pessoa se chama-se Tereza. A gente faz negócio até hoje e eu tenho um carinho muito grande, uma gratidão muito grande por ela. E começou. E eu tinha vergonha, né, de vender, de abordar as pessoas. Muitas pessoas eram conhecidas, né, então eu tinha uma certa vergonha no início e fui indo. Só que aquilo foi ficando prazeroso, porque eu, eu tinha o resultado, né, eu não tinha outro trabalho, eu fazia aquilo. Então, conforme eu fui vendendo, fui comprando, fui vendendo, e assim foi indo, né? E eu trabalhava de segunda a segunda, né? Eu passei a começar a vender no shopping também, shopping de Aparecida, com a mesma sacolinha, com a mesma vergonha, mas com uma grande força de vontade. Eu preciso mudar a minha situação, sabe? Ou seja, foi indo dia a dia, noite a noite. Eu lembro que houveram muitas vezes que eu ficava até de madrugada montando corrente, essas correntes de aço, sabe? Montava a corrente para entregar para os clientes no outro dia. Então, como era eu que ia para São Paulo buscar mercadoria, era eu que oferecia, eu que separava, eu que tirava pedido, eu que fazia tudo, então tomava todo o meu tempo. Então, eu muitas vezes ficava nas madrugadas fazendo, trabalhando, de segunda a segunda, sem parar. E assim foi indo, né? Se passava muito o tempo, o negócio foi aumentando aos poucos. Eu fui aos poucos acertando as minhas coisas, né? Eu cheguei na minha mãe e disse: "Mãe, eu preciso que a senhora deixe eu voltar para sua casa, porque eu não posso ter a despesa de aluguel, não posso ter despesa com luz, né? Com água, internet e tal. Então, nesse período, né? Eu preciso que você me acolha de novo para eu me reerguer, né? Porque, imagina, eu ficava desconfortável da minha mãe estar pagando as coisas para mim, assim, sabe? Falei, poxa, não faz sentido, né, mãe? Enfim, ela evidentemente me acolheu de volta para casa e eu aproveitei ainda mais, né? Esse tempo, o conforto da casa da mãe, que é maravilhoso, né? Então, foi indo, foi indo, foi indo. Depois uma pessoa começou a me ajudar. Foi indo, foi indo, foi indo. Daí tudo era na edícula da casa da minha mãe, tinha um quartinho lá, e naquele quartinho era onde deixava as mercadorias ali. Daí tinha umas prateleiras, foi aumentando as prateleiras, foi colocando as caixas mais fora da edícula. Daí chegou um momento que minha mãe falou assim: poxa, minha casa tá uma bagunça, né? Daí nós tínhamos uma casa na Santa Rita, onde eu morei, você sabe, né? E eu passei a atender lá, sabe? Eu passei a atender lá e comecei a contratar outras pessoas. E estou aqui hoje, né? Depois de muitos anos, passaram-se 14 anos. Foi uma trajetória muito difícil, Sir. Muito difícil. Só eu sei o que eu senti, só eu sei o que eu passei e só eu sei o quanto eu me dediquei para tudo acontecer na minha vida. Não foi nada fácil, sabe? Não foi nada fácil. Tem que ter realmente, Sir, um propósito muito forte. Que a vontade de desistir, ela até te visita muitas vezes, né? Mas a minha vontade de vencer sempre foi maior. Então, foi uma trajetória muito difícil, mas muito valiosa.
sabe? Porque nesse processo, ou seja, de quando eu comecei sem nada, a como eu estou estabelecido hoje, essa trajetória me enriqueceu tanto, me mostrou tanto, me ensinou tanto. Então, hoje eu sou um outro homem, né? Hoje eu sou um outro empresário. Hoje a minha atitude com a minha empresa, com as pessoas, com o negócio, mudou muito, né? Porque só quem acorda todo dia com um gosto amargo na boca, da derrota, e decide lutar, sabe o sabor do sucesso. Porque é outra história. Verdade. Entendeu? Eu acho assim que eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade de transformação. Eu acho que foi uma transformação para mim. E foi isso, cara. Foi isso. Você falando aí da sua história, eu lembrei do meu pai. Meu pai falava que quando ele foi fazer o curso técnico dele, né, para ele poder trabalhar com o que ele trabalha ainda hoje, né, fez 70 anos ontem. Olha pra você ver. E aí ele fazia bolsa e sandália de couro. Ele mesmo fazia. E aí eu lembro assim que a história é bem parecida, assim, porque ele tinha que comprar a matéria-prima, ele saía, ele falou assim que ele comprava matéria-prima, ele saía durante o dia tirando pedido, aí à noite ele ia pro curso técnico, quando ele chegava da escola, e na época o curso técnico era lá em Cachoeira Paulista, ele não tinha carro, era ônibus e tudo, então quando ele chegava do curso já meio tarde da noite na casa dele, ele morava ali atrás do depósito ali do Cláudio Amador ali, uma ruinha atrás ali. Aí ele falou assim, daí que ele pegava para fazer os produtos que ele tinha vendido dos pedidos do dia. Então ele falou, daí eu quase varava a noite fazendo sacola e sandália, para no outro dia sair entregando e tirando pedido de novo. Para depois à noite estar na escola de novo. E ter que estudar para a prova, ter que fazer trabalho. Sim. Então para conseguir se formar e mudar de vida, né? Então, mas assim, é legal porque a gente fala, né? Esses dias eu ouvi, se eu não me engano, o Cariani dando uma entrevista, e ele falando sobre isso, ele falando que ele mudou muito quando ele começou a treinar, porque ele falou que a academia que ele treinava, e por coincidência, eu cheguei a conhecer a academia, que é lá em Santo André a academia. Eu fiz, através da empresa do meu pai, a gente fez um trabalho num shopping em Santo André, e a academia fica de frente pro shopping. Conheci o cara que iniciou o Cariani lá, o seu Henrique, né? E ele falou que aonde ele treinava era uma cultura muito forte de fisiculturista. E ele falou, e aí atleta é disciplinado, atleta é regrado, E ele falou, e aí eu comecei a aprender a ser regrado com esses caras. Começou a mudar a minha atitude, a minha postura como homem, como empresário, como tudo, né? E o que você traz, né, é uma coisa que a gente vê exatamente nesse meio. Esse meio eu acho que evidencia muito isso. Eu sempre dou esse exemplo pro pessoal, eu falo assim, você não consegue chegar numa academia e jogar 50 quilos de cada lado no supino no primeiro dia. Você começa com, às vezes, só a barra, depois 5 de cada lado, 10, você vai evoluindo. É constância. Sim. Né? Você tem que ter constância. Exato. Né? O processo, né? O problema é que, e eu vejo isso muito acentuado na geração atual, que a gente acaba se incluindo, porque a gente está nesse meio de celular, de tudo, e é uma coisa assim que é uma necessidade da nossa mente. Nossa mente ela faz isso meio que em nossa defesa, que é a necessidade de recompensa imediata. Exato. E o que acontece? O celular, né, você tá ali, daí, e o algoritmo arma a casinha pra gente, né? Então você olha um vídeo que você gosta, você tem uma recompensa, produção de dopamina. Pá. Você sobe o vídeo, outro vídeo interessante, dopamina. Outro vídeo interessante, dopamina. Só isso acontece o quê? 15 segundos, 20 segundos. Então a gente começa a ensinar a mente a ter recompensa de curto prazo. E aí quando a gente precisa entrar num processo como esse que você entrou, que assim, eu não tenho perspectiva de recompensa, quando eu preciso estudar para um concurso público, que precisa de disciplina, e a previsão de recompensa, se vier a recompensa, é daqui a 2, 3, 4 anos, é difícil, cara, se manter. Demais. Porque você não... É como se você falasse assim, cara, você vai ficar aqui até quando? Porque assim, e aí é onde acontece o que você falou, a vontade de desistir vem e bate na porta. Bate na porta por quê? Porque às vezes surge uma oportunidade de emprego, que é uma recompensa imediata. Sim. E aí tipo assim, cara, você não quer vir pra cá? Eu te dou 4 mil por mês, pelo menos é fixo, cara. Você fica sossegado.
Aí onde você tá, você não sabe quanto você vai ganhar esse mês. Todo mês você sabe o quanto você começa devendo. Você tem uma estrutura, você tem fornecedor para pagar, você tem funcionário para pagar. Exato. Então você tem ali um X, né? Você fez o Ali lá, né, do Sebrae, né? Eu lembro, a gente se esbarrou em umas aulas lá. Sim. E aí você aprende isso, cara. Isso é administração ali básica ali, pô, você começa todo mês devendo. E aí, cadê o prazer nisso, cara? Nossa. Então, é por isso que eu no começo da nossa conversa, eu citei muito seu propósito, sabe, Alcir? Porque se você não tem, você desiste. Você desiste. Porque é muito difícil. Porque a gente, quando tem uma ideia, ou vai querer empreender, né? Acho que por isso que muitas pessoas desistem cedo, sabe? Não tem a recompensa. Ah, então isso aqui não é para mim. Entendeu? Isso aqui não é para mim. Ou quando começa, tem uma pessoa como exemplo, né? E aí a pessoa, é legal ter uma pessoa como exemplo a seguir. Nossa, eu me espelho em você. Mas quando você começa e não tem o resultado daquela pessoa que levou anos para chegar ali, você também desiste. Então eu vejo hoje em dia que há muitos fatores, Alcir, que contribuem para as pessoas que querem empreender, que querem começar um negócio, irem para frente, continuar, seguir, ter a força de não desistir. E é o que você disse, eu estou fazendo isso aqui, eu não tenho o resultado que eu gostaria que eu tivesse, isso aqui não é para mim. E as pessoas desistem, então tem que ter constância. E eu acho que é uma opinião pessoal que para você conseguir ter essa constância, Alcir, você tem que saber muito bem o que você quer. Eu vejo a minha irmã também. A minha irmã, ela levou alguns anos, assim, né, como nutricionista, para ter a agenda dela cheia. Hoje a minha irmã, ela abre a agenda e ela tem que fechar. E fica fila, aguardando ela reabrir a agenda. Mas, cara, ela tá nessa pegada há mais de 10 anos também. Sim. Então, assim, é constância. Com certeza ela pensou em desistir várias vezes, né? E todo mundo passa por isso, né? Eu acho que é fato. Maico, vou dar uma guinada aqui no assunto aqui, né? E até a gente conversou um pouco antes também sobre isso e tal. E, assim, é fato, a gente vendo assim nas suas redes sociais também, te acompanhando lá, que você é um cara que, né, tá aí, ó, alinhado e tal, que cuida da estética, né? Você se alimenta bem, você treina já há muitos anos. E eu lembro que era o seguinte, cara, você corria, mas ele parecia o Papaléguas, assim, pra rua, assim, cara, você corria pra caramba antes, né? Sim. E depois que você acabou indo pra musculação também, mas no começo era mais a corrida. Exatamente. Então, assim, como que esses hábitos entraram na sua vida e o que eles representam pra você? Olha, Alcir, eu acho que o exercício físico, né, como um todo, e no caso meu, a corrida e a musculação, assim, é uma válvula de escape, né, para toda a tensão que a gente passa, e é uma forma de buscar prazer também, né, bem-estar. Hoje eu não me vejo não treinando, não praticando esporte. Eu gosto muito, né, e tanto de benefício que isso me trouxe, né, não só estético, mas a saúde, bem-estar emocional, psicológico, né? A gente fica melhor, né? Ajuda muito o exercício físico. Então hoje eu acho que é imprescindível na minha vida não praticar exercício físico. Embora eu tenha praticado menos do que eu gostaria de estar praticando, mas representa muito para mim, é muito importante para mim. Legal. Meio que já emenda até com a próxima pergunta aqui, né? Você acha então que esses hábitos, né, eles ajudam você assim como uma válvula de escape? E também, assim, você acha que isso de repente pode virar uma cobrança sobre a gente? Tipo, para não, de repente, baixar o nível, alguma coisa nesse sentido, assim, com relação à aparência ou até mesmo à saúde? Como é que você encara tudo isso? Olha, Alcir, eu já passei pelos dois lados, né? Primeiro, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma válvula de escape, uma excelente válvula de escape, até mesmo porque, além de ser uma válvula de escape, faz bem à saúde, né? Você tem todo o sistema aí do seu corpo melhorando, né? Agora, eu já tive a fase de ser super regrado, de comer certinho, de comer só aqueles alimentos, só o ovo com a batata doce ali, meu objetivo na época era ter uma definição muscular. Então, passou sim a ser uma cobrança.
Eu acho que depende de como você encara e também o que você quer, né? Então, assim, hoje eu vejo que, né, eu vejo que dá pra gente ser mais light. Hoje eu não tenho mais essa intenção de fazer todo esse esforço. Mas eu acho que se você não tomar cuidado, vira uma cobrança. Exato. Acaba virando uma cobrança. É uma cobrança a mais, né? Então, o que poderia ser algo assim, que deve ser, né? Algo prazeroso, né? Torna-se uma coisa exaustiva, né? Às vezes punitiva, né? Exatamente, não posso comer, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas a gente pode, né? Só ter um pouquinho de controle nas coisas. E eu acho que tem um pouquinho dos dois, ou seja, se você não tomar cuidado, vira uma cobrança sim. Perfeito. Eu acho que é o equilíbrio. Tem uma frase aí que é clichê, né? Muito comum, que é o que diferencia o remédio do veneno é a dose. É a dose, exatamente. E cara, pra tudo na nossa vida é assim, né? Então, eu vejo isso também muito por mim, né? Já teve fases assim que eu larguei mão de vez, teve fases que que eu peguei mais firme. Hoje eu tô numa fase assim que eu tenho tentado me cuidar bastante também e tal, até porque, querendo ou não, a idade vai chegando. Exato. E se você não fizer, né, e tal. E eu também, eu já enfrentei também, assim, os dois lados, assim, da moeda. E de ser extremista mesmo e de ser permissivo, né? Então, por exemplo, hoje, de segunda a sábado, assim, na medida do possível, eu me alimento da melhor maneira possível, mas, por exemplo, lá em casa eu não vou ficar exigindo determinadas coisas. Então, por exemplo, eu chego em casa às vezes, tem um frango com, chama aquela farinha panko frito. Cara, não posso ser fritura, meu tinha que ser grelhado. Não, cara, não vou, sabe? Então, assim, também, como aquilo lá mesmo. Sim. Peso lá a quantidade que o coach manda lá e tal. Eu vejo assim, a gente não vive disso, né? Eu não sou atleta de palco, a gente Exatamente. não... Né? Então, assim, eu acho que, né, por exemplo, ontem foi aniversário do meu pai, pô, a gente teve um parabéns, eu comi bolo, entendeu? Você... cara, você... então, mano, mas entendeu? hoje é o que você disse em um dos momentos do nosso bate-papo, que o celular, cara, ele tá ali ditando padrões. Então, a gente mesmo, né, acha que a gente tem que buscar aquele padrão, que a gente tem que estar daquele jeito. Na verdade, não é verdade? Esse é um ponto que você trouxe, cara, assim, chave. Tem um livro que chama Nação Dopamina, que fala exatamente sobre isso. Ele fala assim, ó, o autor, não tem como eu provar, tá? Ele fala, não tem vamos dizer assim, uma coisa científica, mas a coincidência é que a partir de 2010, que foi quando a câmera frontal do celular passou a existir, que o aumento nos casos de depressão, tentativa de suicídio e automutilação entre jovens aumentou em 400%. Uau! Por quê? Porque daí começou a ter essa régua. Né? Eu me meço pelo que o outro posta, porque na verdade não é o que ele vive. Exato. É o que ele quer que eu pense que ele viva. Exatamente. Então eu não posto lá o momento que eu tive uma discussão ADR com a minha esposa. Não sei o que. Não. Eu posto lá quando eu tô bem com ela. E aí, às vezes, o meu relacionamento não tá num momento assim tão bom, que é normal. Aí você olha lá e fala assim, poxa, por que o cara lá consegue ser feliz e eu não, né? Exatamente. Nossa, ele só posta uma foto viajando, exatamente. Não sei o quê, ou até questão de corpo, né? Então essa comparação, e aí agora vem esses filtros e tal. Até no próximo episódio estará aqui a Emanuele Alckmin, que é uma esteticista. Eu quero trazer um pouco dessa visão, sabe? Até os excessos, né? A gente vê algumas personalidades aí fora, que são famosas, que têm o recurso, às vezes, para fazer, o quanto acaba, pelo menos no meu ponto de vista, às vezes até se deformando. Exato. Por esse excesso, né, de cobrança, por toda essa mídia, por todo, sei lá, N fatores, né? Não dá para julgar, assim, só de olhar. Mas a gente vê que acaba perdendo o equilíbrio ali, né? Sim. O equilíbrio eu acho que é tudo, né, Sir? Você ter um meio termo ali, né? Não se cobrar muito e também não deixar largar a mão de tudo. Acho que o meio termo, acho que atende tranquilo, né? E para mim hoje também, assim, a atividade física é a minha válvula de escape também. E até no papo com o Chico Zaltzman, né?
Ele falou dos benefícios da alimentação e ele trouxe umas coisas assim que eu fiquei chocado, assim. E depois disso eu até pensei, eu até coloquei 2 vídeos na minha conta lá no Instagram, um falando sobre os benefícios da alimentação, se eu não me engano, e o outro falando sobre os benefícios da atividade física. Porque o Chico ele trouxe aqui com relação à alimentação, o fato de que às vezes a falta, a ausência, né, de algumas vitaminas, de algumas coisas, geram sintomas, inclusive, que fazem a pessoa achar que estão em depressão. Olha pra você ver. Então elas chegam depressivas no consultório, achando que tem um problema de saúde mental, e quando elas vão ver, ele falou, a gente faz o exame bioquímico e a gente constata ali a ausência, deficiência em algumas coisas. Quando a gente suplementa, quando a gente acerta a alimentação, os sintomas somem. Olha. E com a atividade física a mesma coisa. Nesses dias eu fiz questão de compartilhar dois stories lá, que é um do Padre Christian, que é, cara, eu acho ele muito engraçado, mas ele é engraçado, mas fala coisas muito, né, sensatas ali, muito reais, e do Padre Marcelo Rossi, né, que passou por um problema grave de depressão, com 7 meses, ele até fala 7 meses, 22 dias, né, e acho que é sabido, né, ele ficou assim, quase que irreconhecível, né, naquela época. E ele fala, né, assim, pô, se eu soubesse, né, se eu tivesse, na verdade, cuidado da mente, do corpo, né, e do espírito, da forma como eu precisava ter feito, eu teria saído desse processo muito antes. Olha, às vezes nem entrado. Por quê? Porque a atividade física, né, quando a gente diz cuidado do corpo, a alimentação, a atividade física, né, ela libera dopamina, endorfina, uma série de hormônios e neurotransmissores. Eu acho que sem contar na disposição que a gente fica, né, o bem-estar que a gente fica, a gente consegue aguentar muito mais, né, a gente que é muito ativo, sempre tá fazendo alguma coisa, eu acho que, nossa, como que auxilia, como que ajuda, né? Perfeito. Não, cara, eu vou lá pra academia, eu ponho meu fone, tem dia que eu tô, assim, nível rock hard, aí solta o metal no ouvido, treino, e joga peso. A tensão fica ali, né? Ali. É muito legal. Vai pra esteira, faz uns hits lá, uns negócios nervosos lá, pega aquela escada que não acaba nunca, né, que fica lá. Cara, cara, quando você chega em casa, né, até o Cariani, uma vez eu vi ele falando isso, ele falou, cara, você quer saber se funciona ou não? Vai na academia, dá um treinão pesado. Ele até fala, faz um treino de perna, né, que suga mesmo a vida da gente. Um treinão de perna pesado, chega na sua casa depois, senta. Ele falou, dá uma relaxada. Ele falou, cara, você vai ver toda essa coisa química que ocorre dentro de nós funcionando, sabe? E, cara, é fato. A gente, pra mim, é surreal mesmo. Agora, Maio, eu queria ver com você o seguinte, né? Como que a paternidade transformou a sua visão sobre rotina, prioridades e bem-estar, que a gente tá dizendo aqui, né? Nossa, a paternidade mudou totalmente a minha vida, né? Eu tenho 2 filhos, né? A Ana Clara de 17, o Leonardo de 6, que são tudo na minha vida, né? E minha vida mudou muito, né? Com o nascimento deles. Mais ainda com o nascimento do segundo filho, porque já tem uma rotina pesada de trabalho, né? E você vê uma criança ali que exige de você, quer sua atenção, né? Todo momento. E, inclusive, isso aí para mim é um grande desafio, sabe? Não a paternidade, o desafio é você conciliar, né? O volume de trabalho que a gente tem com a paternidade. Muitas vezes eu chego em casa e meu filho fala, pai, vem aqui brincar comigo. Eu com mil coisas para fazer, 1000 coisas para resolver. Eu paro, eu falo, meu Deus, como eu queria estar aqui agora com ele, né? Muitas vezes eu tenho que deixá-lo ali, fazer uma promessa que depois eu volto, depois o papai vem e brinca com você, mas meu coração ficou ali, entende? Então esse é o grande desafio. Mas muda totalmente, né? Porque você tem que adaptar a sua rotina, o seu trabalho, em função também dos seus filhos. Você vê uma criança na idade dele, por exemplo, até mesmo adolescente, ele precisa da gente para se divertir, né? Para se alimentar, enfim. Então muda bastante a rotina da gente. Para mim foi uma mudança incrível, maravilhosa, acrescentou muito na minha vida, né? E eu acho que para mim, Alcir, isso é um grande desafio, sabe? Muitas vezes, eu sou um pai super dedicado, né? Mas muitas vezes eu sinto
que eu estou em falta. Talvez seja uma percepção minha, né? Por conta do volume de trabalho que eu quero, né? Então, um dos objetivos que eu tenho é ter mais tempo com meus filhos, ter mais manhãs tranquilas, sabe? Então, assim, a paternidade eu acho que é algo que transforma a vida da gente, faz com que a gente queira viver mais, melhor. Hoje eu me preocupo muito mais com a minha saúde depois que eu tive meus filhos, porque não sou só eu. Eu quero ter mais tempo de vida com eles, eu quero ter mais qualidade de vida com eles. E eu quero envelhecer, ou seja, bem, ativo, saudável, para a gente viver mais momentos juntos. Talvez se eu não tivesse meus filhos, eu não sei qual seria a minha perspectiva, não sei o que eu estaria pensando. Hoje, sem dúvida alguma, eu me preocupo muito mais com a minha saúde, tá? Por conta dos meus filhos. Legal. E eu vejo isso por mim também, né? O Cauã sempre foi mais tranquilo, né? O Cauã sempre foi mais na paz, né? Às vezes a gente até pega no pé pra ver se, né? Mas é porque a gente tem que... Mas essa é a personalidade dele, a gente tem que respeitar, né? Ele é assim, ele funciona assim, tá tocando a vida dele assim, né? Agora, o pequeno, né, Cauã? Nossa, cara, o pequeno veio ligado no 380, não é nem no 220, é no 380. É o que acontece comigo também. Nossa, e o Murilo tem uma energia, assim, fantástica. É um negócio, os caras falam, louco, mas você não consegue acompanhar ele, você treina, você faz tudo. Eu falei, irmão, eu treino 1 hora na academia, velho. O moleque aguenta ficar 12 horas ligado nessa energia, cara. Incrível. É impressionante. E o mais impressionante do Murilo é que ele nem come, né? Tipo assim, ele é ruim pra caramba pra comer uma cara da onde que tira, deve ser do sol, cara, não é possível. Exato, é uma preocupação que a gente tem, eu tenho também. E inclusive, assim, o Cauã, né, virou, assim, ele tem um grude, né, com o Cauã. Assim, absurdo, porque o Cauã dá atenção, o Cauã joga com ele, o Cauã... Sim. Então, assim, e o Cauã ajuda a gente nesse sentido, né? Mas, realmente, eu falo, assim, que filhos pra gente, pra mim, né, eu vejo que a gente ama, né? A gente ama os nossos pais, a gente ama as pessoas que estão próximas, amigos, a gente ama. Mas, cara, quando vem um filho, assim, um presente de Deus, assim... Cara, a gente, né, entende o que é amor de verdade. Exatamente. Né? Então, Exatamente. assim, os filhos trazem pra gente essa outra percepção, assim, de amor, né? E acaba sendo, assim, um grande propósito pra gente. Né? Olha, Sir, eu amo ser pai. Eu amo ser pai. Eu compactuo com você, a Ana Clara, né, minha filha de 17 anos, me ajuda muito com o Leonardo, com o mais novo. Tem mais tempo. Dá mais atenção, né, para ele, sim, mas eu acho que a paternidade, para mim, foi o maior presente que Deus deu para mim na minha vida, foi ter a oportunidade de ser pai. E como a gente muda, né, como a gente vê a vida diferente depois que a gente tem um filho, né, eu acho que não tem prazer maior que ter um filho. Até hoje eu não vivi esse prazer, se houver, eu ainda não vivi. Eu falo que pra mim também é um sentimento... É claro que no dia a dia, na correria, né, você tem toda essa questão que nem você falou, pô, senta aqui pra conversar e tal. Às vezes eu chego em casa... Agora ele vai me buscar todo dia lá no trabalho à noite e tal, gostoso. E aí eu chego em casa, sei lá, 10 para as 11, né, que a gente chega, filho, 10 para as 11, 11 horas da noite que eu tô chegando em casa, né, e aí a gente fica um pouco na cozinha, conversa, mas assim, é tudo muito corrido, né, também não é o que eu gostaria, assim, às vezes de ter, e aí às vezes você tá em casa, mas você tá morto da rotina. Exatamente. E, então assim, realmente é difícil, mas e a gente se cobra mesmo, e que bom que a gente se cobra. Sim, né? Sim. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito forte até, que está em Romanos, que ele fala, né, que os homens buscaram tanto e se entregaram tanto aos prazeres errados, que Deus meio que os entrega a esses prazeres. Tipo, você quer isso, então fica então. Eu vejo muito isso assim como algo assim, então, tipo assim, chega num ponto, né, e, se eu não me engano o texto traz essa informação, se eu não me engano, que você não sente nem mais remorso, assim. Remorso é uma palavra feia, porque remorso é medo da consequência, né? Acho que você não tem mais arrependimento sobre aquilo, né? Arrependimento real sobre aquilo, né? Ou seja, tipo, já não faz mais diferença, né? Então, enquanto a gente ainda se arrepende, enquanto a gente ainda se cobra,
é porque a gente ainda não, sabe, e essa reflexão vai ajudando a gente aos poucos a nos tornarmos melhores, a mudarmos, né? Então, assim, não pode também ser excessiva, né? Exato. Mas eu vejo muito assim, né? Meu pai trabalhou muito também. Meu pai, ele saía, eu tava dormindo, ele chegava, eu tava dormindo muitas vezes, né? E até uma certa fase assim da minha adolescência ali e tal, eu não aceitava muito isso, né? Mas hoje eu entendo, né? Ele fez tudo que fez para me dar a condição de repente eu ter o estudo que eu tive, né? Para que não faltasse nada em casa. E é exatamente o que eu faço hoje. Exatamente. Né? Então, eu espero que meus filhos tenham essa. O Cauã eu sei que tem. O Cauã é um cara. Né? O Murilo, que é pequenininho ainda, né? Mas que tem essa percepção também. Eu né, acho que vai ter sim, Alcir, porque quando você cria um filho com valores e princípios, naturalmente essa consciência existe, nasce neles, né? Eu acho que o grande desafio de ser pai hoje é isso, sabe? A maior preocupação que eu tive quando fui pai é tentar passar valores, princípios, educação, né? Uhum. Temor a Deus para os meus filhos. Então, se você consegue passar esses valores, eu acho que essa consciência nasce neles em relação ao nosso trabalho também, né? Uhum. Eles veem também o quanto a gente está se esforçando e é para eles, né? Na verdade, a gente vive para os filhos também, né? Sim. Pelo menos hoje, meu propósito é esse. Que me faz levantar, que me faz fazer toda essa correria para que, assim, no mínimo, eles estejam bem servidos em casa. Sempre assim, entendeu? Exatamente. Que possa ter uma educação melhor, que possa ter, né, algum tipo de suporte nesse sentido, né? O que eu faço hoje é por isso. Hoje, eu falo que eu invisto ainda mais tempo nos meus trabalhos, porque eu quero chegar nesse patamar também de chegar num ponto que eu consiga estar mais tempo em casa. Né? Então, assim, fazer algo que de repente me dê essa condição de estar mais tempo Exatamente. em casa. Hoje eu tenho a alegria de poder fazer mais coisas com meus filhos. Hoje eu consigo viajar mais com eles. Exatamente. Hoje eu não trabalho mais no final de semana, então o final de semana eu consigo estar mais com eles. Então isso para mim já é uma super conquista, sabe? Porque antes eu trabalhava de segunda a segunda, né? E não viajava muito porque era só trabalho. Então hoje eu consigo ter mais momentos com eles, sabe? Então isso é muito, muito bom para mim. O Cauã tá aqui, ele, né, não deixou mentir, né? Ele pegou uma fase mais difícil, né, filho? Financeiramente falando. Sim. Né? Então, hoje a gente tem uma condição, graças a Deus, assim, um pouco melhor, que permite exatamente mais isso, né? Passear mais, Sim. fazer mais coisas, né? Ter um pouco mais, assim, de conforto, né? Então ele não teve oportunidade de estar em escola particular, ficou um pouco tempo, depois a gente não conseguiu pagar mais e tal, mas hoje o pequeno também levou ele entrou ano passado, né? Então agora, ano passado, esse ano vai estar em escola particular, que a gente está tentando buscar algo melhor, né? Mas é a construção da nossa vida, né, Alcir? Aconteceu a mesma coisa com a Ana Clara, né? Que é a mais velha. A gente, quando os nossos primeiros filhos vieram, acho que a gente estava naquela luta, né? Em se estabelecer na vida, né? Com o segundo, eu tenho um segundo depois de 11 anos, né? Você é de 13, né? Então, passaram os 13 anos, a gente já conseguiu formar alguma coisa. Por isso que a gente consegue, de repente, até oferecer mais para o segundo filho, né? O que é ótimo também, né? Porque que bom que a gente conseguiu evoluir, né, a ponto de oferecer mais para os filhos. E eu acho que tudo tem as suas vantagens, né? O Cauã é um homem sensacional, assim, em questão de valores, de princípios. Eu não tenho, cara, uma vírgula para falar do Cauã. Ai, que maravilha. Então, que maravilha. Hoje ele lidera célula, GDC, né, que fala, mas é como se fosse célula de igreja. Então ele tá lá, tá ativo, tá noivo, vai casar esse ano. Fantástico. Então, assim, os valores dele, assim, eu nunca precisei buscar ele em balada, ele nunca foi. A balada dele é grupo de jovens, sabe? Olha que fantástico. Sabe assim? Então, umas coisas assim que, cara, não tenho uma vírgula pra falar dele. Então,
crescer um homem fantástico, mesmo sem essas condições todas que a gente fica achando que às vezes é o importante, mas é o que você falou, né? Cara, princípios, Exato. valores, né? Eu acho que é isso. Tem de sobra, né? Valores e princípios transformam. Nós recebemos isso, Ostir, dos nossos pais. Sim, né? sim. Por isso que você está conseguindo aí elogiar seu filho aqui, assim como eu elogio os meus, porque a gente conseguiu, a gente recebeu isso. E a gente passou o que a gente recebeu, né? Então, assim, você também é um homem, eu te conheço há muitos anos, né? Cheio de valores e princípios. E o seu filho também é. Então, assim, isso é muito legal, assim, essa missão, acho que o que importa é isso, sabe, você passar isso para os seus filhos, que depois eu acho que é só consequência de tudo, né? As pessoas, os seres humanos que eles vão se tornar, é baseado no que eles receberam. Para fechar esse tópico, né, eu falo muito isso para meus alunos no Senac, né? Eu falo que conhecimento técnico abre porta, mas o que mantém a porta aberta são os valores. Sem dúvida. Então, isso, sem dúvida. Hoje eu vejo que nos processos seletivos das empresas, muitas não contratam só pelo conhecimento técnico, mas contratam pelo que eles... Hoje até tem um nome bonito, né, que é soft skills e hard skills. Hard skills são as suas capacitações técnicas, seu currículo, seus cursos e tal. Agora, soft skills são seus valores como pessoa. Né, e eles analisam ambas as coisas. Né? Legal, né? Isso é muito legal. Michael, em algum momento você percebeu que a sua saúde mental precisava, assim, de mais atenção? E como que você lidou com isso? Sem dúvida, sem dúvida. Houveram momentos que foi muito difícil, né? Emocionalmente. A gente vive muitas coisas na vida, né? Enfim, já houveram momentos no trabalho onde eu tive estafa, eu estava trabalhando, começou a ficar com a visão escura, eu cheguei a passar mal em clientes já, emocionalmente, né, eu passei por muitas adversidades também na minha vida pessoal, então foi muito difícil, e eu busquei a terapia, né, sem dúvida alguma, ajuda profissional, Deus. Perfeito. Sem dúvida alguma, acho que se eu não tivesse buscado Deus teria sido muito mais difícil, mas Deus, né, a terapia me ajudou muito, 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 muito. Exercício físico, as corridinhas, é o que você falou, põe um fone de ouvido, dava uma corridinha ali, para segurar a onda, né, porque passei também momentos muito difíceis, não só relacionados à minha empresa, mas também relacionados à minha vida pessoal, né? Então, eu acho que a terapia, a ajuda de um profissional, assim, é imprescindível hoje em dia. Eu, quando eu era mais novo, eu tinha preconceito de fazer terapia, você acredita? Embora tenha uma irmã que seja psicóloga. Hoje eu vejo assim o quanto isso é transformador. Nossa. O quanto acho que todo mundo deveria fazer. A gente se olha diferente, a gente sente diferente, a nossa perspectiva é outra, sabe? Você se conhecer de verdade, se aceitar suas limitações. Perfeito. Sabe? Aceitar quem você é de verdade, se ver quem você é de verdade. Nossa, isso é incrível, é transformador. Então eu recomendo, sabe, para todas as pessoas que eu conheço, faça a terapia, porque isso aí pode salvar a sua vida, ou te resgatar, resignificar a sua vida, sabe? Então a terapia e uma coisa que eu acho muito legal, né, eu disse aqui, né, que passei momentos difíceis na empresa, agora estou relatando na minha vida pessoal também. Uma coisa, Sir, que eu nunca perdi na minha vida, eu acho que isso foi determinante para mim. A primeira coisa que eu nunca perdi foi a minha dignidade. Diante de todas as adversidades que eu passei na vida. E a segunda coisa, cara, que eu nunca perdi foi a fé em Deus.
houveram momentos da minha vida, Sir, que eu estava em tanto desespero que eu falei para Deus: Deus, você não está me ouvindo? Você está surdo? E a resposta de Deus foi incrível, né? Foi um silêncio ainda maior. E hoje eu vejo, hoje eu entendo tudo. Toda a transformação que Deus fez na minha vida. Tô falando com você agora, tô todo arrepiado aqui. Então eu acho assim, cara, nunca perca a fé em Deus, Senhor. Eu acho que isso aí é o que vai salvar a gente sempre, sabe? E eu busquei a Deus. Muitas vezes com a fé fraca. Muitas vezes acreditando pouco. Mas eu não deixei de ajoelhar, não deixei de pedir, não deixei de estar ali. Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, contato com Deus. Se aproxime de Deus. Se tiver possibilidade, se tiver condições, procure ajuda profissional. Faça exercício físico, dá uma caminhada, vai para academia, pratique o esporte que quiser. Eu acho que isso aí ajuda muito, muito, muito a gente enfrentar a barra, né? Sim. Seja ela pessoal ou profissional. Perfeito. É sensacional isso, né? Tem alguns estudos assim que mostram que pessoas que trazem consigo alguma fé, algum tipo de crença nesse sentido, que essas pessoas apresentam avanços mais rápidos no processo terapêutico. Olha que legal. Então, assim, parece que de alguma forma isso nos ajuda a entender mais os processos. E essa questão de mudança, eu falo assim que uma das coisas, a gente estava conversando aqui um pouco antes de iniciar a gravação sobre como que eu comecei e tal, né, o que me motivou. E uma das coisas assim que também despertou em mim essa questão do consultório, desse ambiente aqui, foi que inicialmente, né, como eu tinha te dito, eu nem pensava em ter o meu consultório. Eu comecei com outros objetivos ali para as minhas atribuições ali, né, do dia a dia. Só que eu falei assim, eu vou fazer o processo como se eu fosse ter. Né? Eu sou muito assim, né, eu vou de cabeça e tal. E aí para fazer, né, na psicanálise a gente trabalha com o que eles chamam de tripé psicanalítico, que é o saber teórico, ou seja, eu não posso parar de estudar, a minha análise pessoal, e uma supervisão. O que é supervisão? Eu escolho um profissional mais experiente do que eu, para eu compartilhar os meus casos, né, as minhas situações de clínica, aonde eu levo para ele, olha, o paciente, a gente não expõe, óbvio, né, então eu falo assim, por exemplo, homem de 40 anos, trouxe tal situação para mim, aí eu falo toda, descrevo a situação, e eu falo, e eu levei para ele tal conteúdo. E aí esse profissional experiente, ele vai me ajudando a lapidar, a apurar minha técnica, a apurar meus ouvidos, tipo, olha, o que ele tentou falar, você não ouviu, aqui você falou demais, aqui, e aí vai me ajudando a lapidar a minha técnica e a minha análise pessoal, né? Então, e quando eu comecei a fazer a minha análise pessoal, com a minha terapia, com o meu terapeuta, cara, foi foi libertador. É libertador, então, assim, né? Muitas coisas que barravam o meu crescimento profissional, inclusive, para dar os passos que eu dei recentemente e tudo, eu só consegui mediante a me conhecer, a entender porque eu tinha medo de dar aquele passo. Então, assim, na minha relação familiar, em tudo. Né? Então, e é claro, a crença, né? Eu tenho aqui, né? Eu sempre eu fiz questão de tatuar a minha parede aqui com esse texto. O meu intuito aqui, como profissional da psicanálise, não é evangelizar ninguém, não é meu papel aqui isso, né? Mas isso aqui, na verdade, é um lembrete para mim, né? Que diz que, resumindo aqui, né, que é para que todos vejam, né? E na verdade isso aqui é para me trazer de volta para a Terra, né? Se em algum momento eu quiser dar uma voada, né? De que não sou eu que fiz nada disso, né? Que é a mão do Senhor que fez tudo isso. Né? Esses dias eu ouvi uma frase de um pastor que eu gosto muito, eu estudo muito com ele, né? Assim, com os estudos dele, que é faça tudo como se tudo dependesse de você, né? Faça tudo como se dependesse de você, mas espere como se tudo dependesse de Deus. Então, tipo assim, cara, você tem que se entregar, você tem que colocar o seu máximo, você tem que colocar tudo aquilo que você puder de energia, de foco naquilo que você quer, mas, cara, tenha consciência de que, na verdade, tudo depende de Deus, né? Então, assim, sim,
aqui é óbvio, não é meu papel trazer esse tipo de pauta, né? Isso daí, quem me procura aqui não vem na expectativa de ter um pastor, um Conselho evangelista, um religioso, conselho né? religioso aqui, mas é um conselho religioso, mas na minha crença, eu estou falando agora o Alcir, pessoa física, vamos dizer assim, eu me baseei também muito nisso. Eu vejo a mão de Deus muito forte em tudo que eu faço, e eu vejo que quando, inclusive, eu comecei a seguir a direção que ele tinha para mim, as coisas começaram a andar. Sim. Sim, isso assim, para Então. mim isso é claro, é nítido, entendeu? Então, enfim, né? Michael, quando você já meio que deu essas respostas, mas assim, é interessante, acho que deixar isso mais frisado, né? Quando você pensa em sucesso, então, o que você considera, né, além do financeiro e do profissional? Sucesso. Bom, hoje, para mim, sucesso hoje é você ser admirado pelas pessoas que você ama. Hoje, para eu me considerar uma pessoa de sucesso, hoje eu quero ser admirado pelas pessoas que eu mais amo na vida. Eu acho que isso para mim seria sucesso. Eu sempre achei que o sucesso era dinheiro, uma posição social, enfim, status social. Eu sempre, muitas vezes busquei isso. Não que eu não busque ainda hoje, mas hoje, para mim, se você me disser como você se considera, né, um homem de sucesso, é ter mais qualidade de vida, mais tempo para mim e para os meus filhos, não somente para os meus filhos, para as pessoas que eu amo, os meus pais, e ter liberdade, sabe, de fazer o que gosta. Eu acho que isso é sucesso para mim hoje, sabe? Eu acho que, principalmente, sabe, eu ser admirado pelas pessoas que eu amo. Excelente. Porque parece que a impressão que dá é que você cumpriu a missão, está fazendo a coisa certa. Você imagina, a pessoa que você ama te admira, isso é fantástico. Eu acho que isso para mim hoje seria o sucesso. Eu acompanho uma série da Globoplay, que é a Sessão de Terapia. Nossa, cara, eu acho fantástico. Tem vários recortes deles rodando aí na internet, nos TikTok da vida, no Instagram. E tem uma fala, né, que lá o Selton Mello faz papel de um psicanalista e o Rodrigo Santoro faz papel do terapeuta dele, né, o terapeuta do terapeuta, né. E tem uma fala lá que o Rodrigo Santoro fala pro Selton Mello, assim, né, ele fala, cara, tudo isso que eu faço, todo esse estudo, todos os cursos, todos os artigos que eu escrevi, todos os diplomas que eu tenho, não fazem sentido nenhum se eu não puder te ajudar. Se eu não conseguir te ajudar. Então, tipo, cara, resumindo, né, trazendo para sua fala, né, tipo, cara, todo esse trabalho, todo esse empenho, tudo isso que eu conquistei não faz sentido nenhum se ele olhar para mim e falar para mim assim, pai, não serviu de nada. Então, entendeu? Então, assim, eu compactuo, né? Claro que a gente precisa ter as nossas convicções, colocar em prática o que, né, na psicanálise a gente fala que é o nosso verdadeiro self, nosso verdadeiro eu. Então, assim, eu preciso ser aquilo que eu sou, né? Porque existe uma linha muito tênue, né? Se eu começar a me moldar para o ambiente me validar, eu também adoeço, porque eu começo a ser quem eu não sou. Exato. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente começou o nosso bate-papo nisso, né? Na dificuldade de desempenhar tantos papéis, papel de pai, de filho, de amigo, de empresário, de, vamos dizer, parceiro afetivo de alguém. Você tem vários papéis ali, né, na sociedade e tal. Então, mas ao mesmo tempo, né, cara, se a gente não conseguir, né, se o nosso propósito é alcançá-los através do que a gente faz, não faz sentido se ele olhar para mim. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Exatamente. Eu penso assim, então, quem sou eu? Cara, eu me limito a ser um empresário de sucesso, eu me limito a uma condição financeira,
Não, quem sou eu de verdade, né? Eu acho que isso, assim, tem mais a ver com, para mim, hoje em dia, na situação atual que eu estou vivendo, isso faz todo sentido para mim, assim. Quando eu estava começando na minha trajetória, né, de querer vencer na vida, meu, sucesso para mim seria se eu tivesse determinado carro, determinada posição, determinada quantidade de dinheiro, enfim. Coisa que hoje eu acho que não faz sentido nenhum, né? Tem coisas hoje que... É aquele ditado, né? Tem coisas que o dinheiro não compra, né? Ou seja, tem coisas que não tem valor. Exato. Tem coisas que não tem valor. Então, assim, e você ser nutrido, você receber o que não tem valor, isso sim é um atestado de, pô, você venceu na vida. Exato. Muito Porque bom. tudo se conquista, mas isso não, né? Perfeito. Maico, já na reta final aqui, ó. O que significa, então, para você ter, assim, uma vida mentalmente saudável em meio a esse mar de responsabilidades no qual nós estamos inseridos? Lembrando que, é claro, problemas a gente sempre vai ter, né? A questão não é uma vida zero problemas, né? Mas assim, como que a gente lida com isso, ou até quando isso de repente não vai me afetar mentalmente, né? Então, tipo, para você, como é que é conciliar tudo isso e ter uma vida mentalmente saudável? Olha, Sir, como eu te disse, né? Com a terapia, eu comecei a entender muita coisa a meu respeito, né? Então, isso mudou muita coisa para mim, Sir. Como você disse, problemas sempre haverão, sempre vai ter problema, sempre vai ter diversidade, sempre vai ter uma coisa para resolver, mas acho que a questão é assim, como você lida com isso? Como que você encara isso? Como que você resolve isso? Como que você absorve isso? Eu acho que isso que é a grande diferença de tudo, sabe? Tá aí, entende? Problema eu vou ter, tá, tem um problema, como é que eu vou resolver? Como é que eu vou encarar? Né? Eu vou, poxa, tem um problema de novo, ficar assim, não. Se eu tenho essa consciência, puxa, eu tenho um problema aqui, eu tenho que resolver, pronto, eu acho que isso já você não sente o peso da situação, entendeu? Eu acho que é mais como você encara, como que você processa e como que você reage a isso. Eu acho bem isso. A gente nunca vai deixar de ter problema, senhor. Não. Entendeu? Então, eu acho que o jeito que a gente lida com o problema, com a situação, é o que vai trazer para você a sua paz ou a sua inquietude. É o que vai fazer toda a diferença. Eu acho, entende? Então, assim, hoje eu penso muito nisso. Tem um problema, puxa, que chato, tem um problema. Perfeito. Tá, mas tá, vamos resolver. Antes não, eu tinha um problema, tinha outro problema, nossa, eu ficava mal, poxa, por que tá acontecendo isso comigo? Sabe? E travava para arrumar uma solução, porque eu ficava concentrado no problema. Nossa, isso aconteceu comigo. Não, mas poxa, já aconteceu outras vezes, né? Então, assim, se eu resolver uma vez, por que não? Então, assim, eu acho que é o jeito que você encara a situação. E eu só consegui ter essa clareza, ou seja, com a ajuda das terapias, né? Que me ajudou muito. Esse autoconhecimento que a gente tem, né? Então, isso aí mudou bastante coisa para mim. Excelente. E, Maico, para a gente finalizar, se você pudesse deixar um recado, um conselho, uma dica, né, para os empresários, né, que assim como você começaram, vamos dizer assim, literalmente do zero, que vivem essa correria, tendo que conciliar família, trabalho, né, e o que você deixaria para eles? Olha, Sir, eu acho que eu gostaria de deixar uma dica, Sir, não somente para os empresários, né, mas para quem está querendo ser um empresário, para quem está querendo empreender, sabe? Porque hoje eu vejo muitas pessoas que querem empreender. Muitas pessoas chegam até mim pedindo dica, pedindo informações, pedindo conselhos. Então eu gostaria muito, se você me permite, de deixar um recado para essas pessoas, sabe? Eu acho que os empresários, já que estão assim exercendo a
a sua profissão, cada um tem a sua maneira de lidar com o seu negócio, sabe, Alcir? Né? Hoje eu tenho uma percepção mais tranquila das coisas por conta disso. Então eu acho assim, um conselho para os empresários é esse, assim, tente encarar a situação, a adversidade de maneira mais leve. Leve a sua vida de maneira mais leve, tá? Agora, o conselho que eu gostaria de dar são para as pessoas que querem empreender. Que eu vejo hoje em dia, eu sei que tem muitas pessoas que têm sonhos de empreender, mas não sabem por onde começar, não tem apoio familiar, não tem apoio de amigos, não tem estrutura financeira, enfim, não sabe, ou tem, mas não sabe por onde começar, sabe? Então, a minha dica aqui, para finalizar esse bate-papo nosso, tem tudo a ver com a história de vida que eu tive, sabe? Que é, quem quer empreender, começar um negócio, mudar a vida através do empreendedorismo, eu acho que tome uma decisão, entendeu? Tome uma decisão. E depois que você tomar a decisão, tenha um propósito muito bem definido. Isso é clichê, a gente ouve muito. Vou tentar dar um exemplo aqui. Eu tenho um propósito de correr 5 quilômetros. Então eu começo a correr e começa a chover. Daí eu paro. Eu falo, não, mas eu só vou correr se não estiver chovendo. Uhum. Então meu propósito não é correr 5 quilômetros, é correr 5 quilômetros se não estiver chovendo. Certo? Uhum. Mas daí eu vou correr no outro dia, eu tô com dor de cabeça. Ah, mas eu não posso correr, eu estou com dor de cabeça. Então o propósito é, eu só vou correr se não estiver chovendo e não estiver com dor de cabeça. E assim por diante. Mas não. Entendeu? Daí que acontece? É onde a pessoa desiste. Uhum. É onde a pessoa para. Por quê? Na adversidade, ela para. Porque muitas pessoas, quando começa, sempre buscam a situação ideal. E não existe situação ideal. A gente sempre espera o momento ideal para tudo. E não existe. Então, assim, meu propósito é correr 5 km, tá chovendo? Eu vou. O que eu vou fazer? Vou pôr um boné? Vou pôr uma capa de chuva? Eu vou na chuva mesmo? Poxa, tá com dor de cabeça, o que eu vou fazer? Tomar um remédio? Então, assim, por que eu tô dizendo isso? Porque quando você começa, Alcir, de repente você pega todo o dinheiro que você tem ali, toda a economia que você juntou, ou que você emprestou, ou que você não tem, e começa o negócio. Só que você não vai imediatamente ter o resultado que você quer. Você vai aprender, você vai errar, e daí? Você vai desistir? Então, por isso, Alcir, que o propósito tem que estar muito definido. Porque se você tem um propósito definido, se a sua decisão está formada, você vai correr na chuva, você vai correr com dor de cabeça, você vai correr com dor de dente, você vai correr sem tênis, você só vai. E vai ter dias, Alcir, que você vai ter que caminhar, que você vai estar cansado. Entendeu? Mas o objetivo é os 5 quilômetros, não é 1,5 km. Então, se você tiver um propósito definido, nada te para. Perfeito. Nada te para. Porque vai ver conselhos de pessoas falando de separar, a sua mente contra você falando de separar, as pessoas que você conhece fazendo coisas que você gostaria de fazer e você não. Entende? Então, o meu conselho seria esse. Tenha um propósito definido. Tome uma decisão. E só pare quando você chegar lá. Muito bom. Marco, muito obrigado por aceitar o convite. Uma honra te receber aqui. É uma honra ouvir a sua história, né? A gente falou antes, e uma coisa que eu sempre falo, que eu saio muito melhor de cada episódio aqui do videocast, porque eu aprendo muito, né? E eu sempre tive isso comigo, sabe? Eu gosto de estar com pessoas, de aprender com as pessoas, né? Eu sempre trouxe isso comigo. Então, assim, obrigado por vir, por compartilhar a sua história, por abrir aí, né, sua história para todo mundo. E, cara, Sir, eu que agradeço, é uma honra imensa estar aqui. Eu estou muito feliz
de fazer parte disso. Eu te admiro há muito tempo já e já vi os seus videocasts, achei fantástico e é uma honra para mim também participar disso, fazer parte disso tudo, compartilhar um pouco da minha história, da minha vida com as pessoas, né? E também lhe agradeço muito pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. Show de bola, deixa eu te cumprimentar aqui. Bom, obrigado mesmo. Obrigado, cara. Prazer. Prazer.